Vamos falar de gestão de transporte de cargas. O transporte é um dos pilares da logística, dentre eles quais são a gestão de estoque, a armazenagem, o processamento do pedido e o transporte propriamente dito. O transporte, no caso, podemos abordá-lo conforme a sua modalidade, né, os modais de transporte, e com respeito à redução de custos, com foco na otimização das rotas. No que diz respeito aos modais, nós temos o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário, o aéreo, o dutoviário, sendo que o rodoviário é o mais utilizado aqui no Brasil. No que diz respeito à redução de custo, a otimização de frotas, ela se destaca porque a necessidade de se obter um transporte em que a rota seja eficiente e, no caso, o caminhão permaneça cheio em todos os seus percursos, isso promoverá uma redução dos custos. O foco maior aqui vai ser o transporte rodoviário, que é o mais utilizado, mas os conceitos todos são utilizados para os demais modais de transporte. No que diz respeito aqui ao custo, o foco pode ser voltado para a ausência de carga de retorno e para o estudo sobre custos fixos e variáveis, na tentativa de reduzi-los ao máximo possível. Os custos fixos são aqueles que não variam com a quantidade de vendas ou a quantidade de produtos vendidos, da produção. Temos aqui em cima, à esquerda, um gráfico mostrando os custos. O custo fixo é aquele que não varia com a quantidade produzida ou vendida. Exemplo é o imposto sobre o veículo transportador, independente da carga transportada, do volume transportado, da quantidade transportada, o custo é fixo. E temos o custo variável, que é aquele que varia em função da quantidade produzida, transportada, vendida, que varia em relação à quantidade. É o caso do custo de combustível. No que diz respeito também a outros estudos relacionados ao transporte de carga, nós temos o estudo dos trajetos, né, os impactos ambientais, o consumo de combustível, o rastreamento dos veículos, a restrição do cliente com respeito a horários e dimensão dos locais de recebimento das cargas, os riscos envolvidos, que deve ser feito previamente ao planejamento do transporte, e os sinistros que podem ocorrer. Dessa maneira, o custo pode ser estudado através de um mapeamento de processos, né, que identificam, naquele processo de transporte, os desperdícios, né, uma otimização da rota e a remoção de tarefas desnecessárias naquelas rotas. Adota-se, então, uma rota padrão, pode-se utilizar, inclusive, aquele método de análise e solução de problemas, que é o MASP, de forma a identificar a causa real que está aumentando o custo e evitar que aconteça novamente, estabelecendo rotas padrões. Com respeito ao atendimento ao cliente, na gestão de transporte de cargas, temos aqui um pequeno processo aqui, o vendedor utiliza-se do transporte para entregar suas cargas aos clientes. Não, neste momento, o transporte ele é o preposto do vendedor. Por isso, o transporte, o transportador, no caso, deve estar alinhado a todas as diretrizes, a todo o planejamento que foi elaborado na logística do vendedor para atender aquele cliente. Entendendo-se que o processo logístico ele parte de um planejamento e termina numa distribuição de produtos finais ou de matéria-prima. Lembrando-se sempre que essa visão do cliente está relacionada à cadeia de suprimentos, que deve estar toda integrada e alinhada às mesmas diretrizes da logística.